Olá para você que me assiste. Esse é o vídeo número 5 do canal de relatos de um historiador. Esse canal fala o ponto de vista de um historiador sobre alguns temas relacionados tanto à história quanto à vida cotidiana. E a gente sempre vai estar analisando as coisas pelo ponto de vista histórico. É vídeo sem edição, então vai ter erro, é direto, sem corte, para que você tenha a sensação de que eu estou do seu lado conversando com você e se eu quero falar algo, eu não preciso cortar. Então eu penso dessa forma para poder deixar ele mais nítido, mais real. E se você curtir esse vídeo, deixa um like, já se inscreve aqui no canal, não custa nada, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para você receber todas as notificações, que eu estou tentando publicar mais ou menos um vídeo por semana, para ver que é intuito não só de notícias que vai ser esse canal. Então já curte, porque hoje a gente vai falar sobre como é a história do Brasil, sobre como ela é ensinada na escola, como a gente entende, e alguns pontos que não se falam. Esses dias eu estava assistindo, na hora do meu almoço, um vídeo do Buenas Ideias, do Eduardo Bueno. E ele estava falando sobre um explorador lá no norte, o Fawcett, que inspirou a criação do filme do Indiana Jones e tal. Recomendo esse canal, vou deixar ele aqui na descrição para vocês conhecerem e tal. Se inscreve lá também, porque é um dos melhores canais de história, e ele é um escritor, um historiador e um escritor muito bom. Recomendo a ler os livros dele, fez parte da minha graduação. Então ele estava falando sobre esse explorador, né, que foi inspiração para o Indiana Jones. Aí fiquei pensando que engraçado, né? Porque ele fala, o ponto de vista do canal dele assim, né, é falar coisas que não vai cair no Enem. São outros pontos da história do Brasil que não são quase estudados. Porque na escola da sexta série, do sexto ano, até o terceiro colegial, que é o terceiro ano do ensino médio, se ensina de um jeito a história do Brasil, né, pelo menos para a maioria dos professores. Uma história meio enfadonha, né? Eu aprendi assim, né? A história do Brasil, para mim, era meio enfadonha, tanto que eu não gostava, até entrar na faculdade de história. Engraçado ser um historiador, tentar fazer história, cursar a faculdade sem gostar da história do Brasil. Também não estudava muito afinco durante a escola, só fui gostar lá por falta do primeiro, segundo colegial, que é o primeiro e segundo no ensino médio, a gente chamava de colegial. E foi lá que comecei a me interessar por história, mas não pela história do Brasil, pela história geral, principalmente da história da Europa, né? Do leste da Europa, que quase eu não tinha acesso, e história antiga. Mas, enfim, aí é aquela forma clássica, aquela forma enfadonha de decorar, de coisa política, de data, quem era importante e tal. Isso acaba sendo muito pesado. É necessário hoje, como professor de história? Sei que é muito necessário, mas é muito denso. Tem coisa que é muito complicada de falar. Se o pessoal do sexto ano chega, né, sai do ensino fundamental 2, é completamente diferente do ensino fundamental 1, desculpa, vai para o ensino fundamental 2 e é completamente diferente um modo de como se era a educação no fundamental 1 para o fundamental 2. Muda, porque aí era um professor ou dois, né, que foram especialistas, depois viram 7, 8 por causa que desmembra as disciplinas, né? Então cada um fica com uma disciplina, que é o especialista, que é o posto de licenciatura plena, que no caso eu história, aí vem português, geografia, matemática, ciências. Aí depois ciências vai se desmembrar no ensino médio e virar biologia, química e física. São mais 3 matérias, depois aí vai complicando. Tal, mas aí a história que cobra nas escolas é de data, de eventos importantes, e o que eles perdem, né, os alunos perdem na maioria das vezes por causa desse tipo de ensino ainda presente nas escolas, da maioria, tanto particular quanto pública, a magia que era o Brasil até, vamos colocar, até o início da República. Porque enquanto até esse ponto era um país, extremamente, como posso falar, era muito bizarro, assim, de uma maneira geral. Porque sabe quando você vê livros de ficção, de fantasia, que era um país, aí começa a história e começa a descrever
o país, como que ele é, com as criaturas fantásticas, e você não sabe o que vai encontrar, e você tem que explorar, porque só tem floresta, você não sabe que bicho que tem, e te dá aquela sede de descobrir, né, isso pelos filmes, por série, tem várias séries que fazem isso, então você vai acompanhando para descobrir o que acontece. A história do Brasil é muito parecida com isso. E eu acho muito bacana que eu aprendi só depois que eu terminei a faculdade, assim, foi quando eu estava começando a pós-graduação, que eu vi com a história cultural, que é um novo olhar da história sobre culturas, né, como desenvolveu a cultura, como surgiu a cultura e como cada tipo de cultura vai surgindo. Até que uma coisa que me elucidou bastante, que eu falei lá no primeiro vídeo, que foi sobre o processo civilizador. Ele faz uma sociogênese da cultura, que é a primeira parte do livro. É uma leitura densa. Recomendo a todo mundo. No primeiro vídeo está lá o link, já aproveita e já assiste, se você não viu, que eu falo sobre o processo civilizador e o trânsito atualmente. Uma comparação paralela. E lá tem um link para você comprar o livro, né? Porque eu recomendo ler sempre. Sempre ler. Não ficar só em vídeo e tal. Porque estamos com um déficit de leitura gigantesco. Então, voltando, né, para a escola, nunca foi falado dessa maneira. Nunca foi falado dessa forma a história desses novos olhares. Então, quando eu descobri na pós-graduação a história cultural de maneira mais próxima, porque na faculdade tem uma parte que eu aprendi, tanto que eu fui me interessar depois para fazer essa pós, e na pós eu descobri o olhar do viajante sobre o Brasil. Tanto que eu pretendo fazer o mestrado e a pós-graduação, que eu tive que trancar por causa de acidente de trânsito, ainda não voltei a estudar, mostra como que é o nosso país pela visão de estrangeiro, porque a gente não valoriza nossa história, a gente não conhece, então fica difícil você consertar algo que você não conhece, coisa que o Eduardo Bueno fala bastante, né? O pessoal que não conhece a sua própria história é incapaz de modificá-la. E acontece isso muito. Aí para eu perceber algumas coisas que acontecem no Brasil, como que era o Brasil de fato, era olhar de uma maneira diferente. Não pelo modo de vida, pela cultura brasileira, que é praticamente desconhecida para a maioria dos brasileiros. Porque a gente carrega vários tipos de preconceito, tanto regionais, quanto econômicos, quanto religiosos, de crenças das mais diversas, né, por causa da diversidade do povo. E a gente são um país, como fala, não tem nem como dizer, porque é muito complicado definir o Brasil por causa dessa diversidade. Eu sinto, quando eu leio esses livros sobre um estrangeiro aqui, quando fala no Rio de Janeiro, principalmente, depois que abriu os portos só em 1808, né, ficou 300 anos, desde 1530, quando começou a colonização de fato, fechado. Imagina, ninguém vinha aqui. É um país gigantesco, de clima tropical, e ninguém conhece. Só tem floresta e índio. Aí você fica, nossa, mas não é possível só ter floresta e índio, né? Deve ter alguma coisa. E sempre teve, né? Essas culturas indígenas eram fantásticas. Aí depois eles pegam e adicionam com o fim, não deu certo a escravidão indígena, eles adicionaram os negros. Aí começou o tráfico negreiro e adicionou mais um continente inteiro aqui dentro, com várias nacionalidades diferentes, num país constituído por pessoas diferentes, que já tinham indígenas diferentes, com culturas diferentes. Imagina, é muito, muito bizarro. Era como se um filme de ficção entrasse num planeta diferente, sabe? Quando, tipo, Star Trek, Star Wars vai num planeta diferente, Marvel vai, que tem essa questão interestelar, e vai num planeta diferente e você começa a aprender a cultura desse lugar. Era basicamente o que o Brasil era. Ninguém conhecia, até abrir os portos em 1808, porque era proibido vir aqui, a não ser para as nações amigas, né? Amigas limitava a Inglaterra, né? Os únicos que iam vir para cá. Aí teve as invasões, né? Teve várias outras coisas que as nações, quando vinham aqui, viam de uma maneira mais ligeira, ou acabava se perdendo em naufrágios, ou vindos pelas colônias espanholas, né? Que foi a maior parte assim, de caminhos que teve no país, na América, foi por causa da colonização espanhola. Terrível, né? Extremamente sangrenta. Mas foi por causa disso que a gente conheceu bastante parte do continente, porque pela parte dos portugueses não havia.
Então, era um país que se morava num país desconhecido e ainda continua morando num país desconhecido, porque essa questão não muda. O pessoal ainda continua não conhecendo o país, é um país que no interior é muito diferente do que está no litoral do litoral do nosso país, porque é onde se acumula mais gente. E eu vendo assim, ó, é muito estranho, porque é um país tão rico, com uma história tão rica, com as coisas, tipo, é como se você, com os relatos que eles falam, meu, o país não parece em nada o país que eu conheço. Realmente parece um país de conto de fadas, de ficção. Você fala, nossa, de exploração, sabe? Aquela mágica, porque teve pirata, teve escravidão, teve indígenas ao todo tempo, tem floresta, não sabe o que você vai encontrar na floresta, tem caminhos que levam a cidades perdidas, né? Tem várias lendas. Esses povos nativos têm várias lendas de monstros, várias culturas de criaturas, de seres e tal. E isso foi completamente ignorado, sempre. E é tão rico, e acabei vendo, além dos livros, né, o canal do Buenas Ideias, eu acabava falando bastante dele porque eu estou tomando ele como referência, vou colocar o link do canal aqui, se eu não, onde eu falei isso. Mas enfim. E você começa a ver o país de outra maneira, principalmente pelos livros do Jean Marcel de Carvalho. Cadê? Deixa eu ver aqui, confirmar o nome. Cadê? Enfim, é Jean Marcel de Carvalho. Vou colocar o link também aqui de alguns livros dele, né, para você pesquisar. Recomendo comprar, o cara é fantástico. Ele reuniu relatos de estrangeiros, né, documentados, e ele fez várias coletâneas sobre vários assuntos e colocou, né, nesses livros, pra gente ver como que os outros enxergavam a gente. Aí eu falo, nossa, mas por que você tá olhando pelo olhar do outro, o seu próprio país? Porque eu tomo base com uma coisa bem simples. Quando você vai na casa de alguém, você repara assim, né, se a casa tá limpa, se tá tudo organizado, porque todo mundo repara, menos a pessoa que mora lá. Então você vê uma sujeirinha, uma coisa bagunçada, uma coisa desalinhada, né? Às vezes a pessoa não percebeu, mas tem. Então eles vão ver coisas na gente que nós não percebemos. E essas percepções, tirando a questão de como ele interpreta, porque ele é de uma outra cultura, então ele vai achar, ele tem uma própria noção de certo e errado, né, de conduta e tal, que nós seguimos de maneira diferente porque somos outro país, vivemos em outra terra, com outros costumes, fusão de costumes, né, porque, como eu mencionei, são várias nacionalidades, várias etnias vivendo num país só, né, por força de capital, porque é questão de escravidão, né, sempre, e de poupar do trabalho, porque imagina, uma floresta amazônica, né, floresta tropical amazônica, era Mata Atlântica, uma floresta tropical, virgem, num país quente, úmido, cheio de coisas que você não conhece, animais que você não conhece, gente que você não conhece, pode estar em qualquer lugar, então é extremamente perigoso, então você tem que limpar aquele lugar. E a gente continua com essa ideia de limpar até hoje, né, que o que acontece lá no norte, da devastação pelo agronegócio, é absurdo. Hoje a gente sabe a importância da floresta, né? Mas naquela época, até agora, tem, mas não tem. Tipo, eu sei que é necessário, mas eu preciso ganhar dinheiro, meu, e foda-se a floresta, e eu preciso ganhar, eu vou derrubar mesmo. E isso é muito triste, porque muita coisa já se perdeu pela destruição. Então tem coisas que se perdeu na história, que a gente dificilmente vai reencontrar, na verdade, por causa da ganância. Então foi destruindo. E com essa destruição se vai a memória. E a gente imagina quantas coisas se perderam nesse país fantástico sem a gente conhecer. Então, agora, com esse novo olhar, espero que mais gente pesquise sobre isso, descubra várias coisas para a gente poder ir montando esse quebra-cabeça que é a história do Brasil. Eu recomendo todo mundo a ler esses livros, eu vou colocar aqui no link da descrição, na descrição o link, e peço para, se você lê alguma coisa, se você sabe alguma coisa, comenta aqui embaixo, porque quase não vejo ninguém comentando em nenhum lugar sobre história cultural no geral, ainda mais sobre esse assunto. Então vamos compartilhar conhecimento, discutir, tentar imaginar como que era esse país, porque ele tem uma revista do Jean Marcel, né, que mostra as gravuras de dois, botânico, se não me engano, os dois eram botânicos, eu sei que um era, o outro não tenho certeza. Aí eu vou ver aqui, aí eu coloco.
eles faziam os desenhos, registravam, eles faziam gravuras, faziam vários desenhos sobre paisagem. Então, se tem a noção de como que era o país, nossa, é inacreditável. Recomendo a todos. Porque você vai se redescobrir no Brasil. É muito massa. E quando você lê esses relatos, você vê como que era muito diferente do que é agora e também é muito igual, porque os comportamentos continuam o mesmo. A crueldade brasileira ainda é muito grande, principalmente em questões da escravidão, como o europeu via o negro sendo tratado no Brasil. E era absurdo para eles. E continua sendo, porque a gente vê tudo isso tudo acontecendo, principalmente essas semanas, né? Semanas atrás, o cara lá no Extra morreu, enforcado por um segurança. Ontem ou anteontem, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de fevereiro, último dia do mês. Agora não lembro se foi uns 2, 3 dias atrás que foi divulgado lá o vídeo do empresário que foi expulso, recebeu uma gravata do segurança na agência da Caixa Econômica Federal, só porque ele era negro, né? Era uma questão super complicada. E a gente continua repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque é muito o que o Eduardo Bueno fala. O pessoal que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Então a gente repete muita coisa que é extremamente bizarro. Aí você vê nos relatos, a crueldade, deixando as pessoas morrerem, o prazer em açoitar as pessoas, era muito grande e continua ainda no indulto dentro da gente. Você percebendo ou não. Pelo menos na maioria, né, que ainda segue não sofrendo desse caso, porque a maioria dos negros sabe como é complicado. Então, aí você se põe no lugar. Interessante isso, porque os relatos britânicos, principalmente que é britânico nos relatos, eles colocam muita empatia para poder sim, você perceber como que era terrível a vida aqui. De maneira geral, era absurda. A própria corte, o reinado, né, os nobres eram nojentos pelo nosso padrão de conduta, de higiene, né? Então você fala, nossa, mas que estranho. E a gente sempre desenvolveu por consequência do desenvolvimento da Europa. E mais atrasado. Então a gente acaba tendo desenvolvimento atrasado e a gente analisa o passado com como é? Anacrônico, né? De maneira anacrônica. Partindo do ponto de vista nosso, que a gente acha de certo ou errado, a gente pega e julga o passado. E não pode. É o principal erro e o maior erro que as pessoas acontecem quando pensam em história. Então, recomendo todo mundo a ler. Tipo, eu só falo aqui como que é fantástico o Brasil nessa época da colônia e época do Império, do Reinado. Porque, principalmente quando abre os portos, os cientistas conseguem vir aqui e começam a fazer os registros. Né, até que surgem várias expedições porque eles precisam encontrar ouro, encontrar metais e não encontram. E muita gente morre, nossa, acontece coisa ruim, mas por causa da geografia do país, da natureza do país, nossa, é muito da hora. Então a gente vive um livro de fantasia, meio cruel, né? Mas é parece muito um livro de fantasia e recomendo a todos a procurar mais sobre isso, a se informar mais sobre esse tempo, porque são 300 anos que ninguém conhecia. Então imagina o tanto de mistério que esse lugar não guardava, que se foi desenvolvendo sozinho. O interior do país, como não era, vai ilumina muita coisa quando você descobre sobre o seu próprio país, sobre cultura, sobre costume, sobre crença, sobre as mais diversas crenças, sobre monstros, sobre assombração, sabe? É muito rico. E a gente não conhece, a gente fica só repetindo aquela cultura, aquelas crenças, principalmente europeias, agora americanas, né? Depois que os Estados Unidos se tornam potência e se tornam exemplo do mundo, e a gente acaba seguindo por causa de vários motivos, né, que o Brasil adotou de aproximação com eles e tal, até hoje está, né, de fato, né, a gente vê nos noticiários com o Bolsonaro, com o Trump, né, essa relação da Venezuela e tal, e como a gente ignora nossa cultura, a nossa crença das mais diversas, seja ela de vinda da África, com os negros, dos indígenas que já estavam aqui, junto com as mais diversas etnias europeias, né, portugueses, espanhóis, ingleses, né, várias outras coisas. Então te abre a mente para um Brasil completamente desconhecido. E espero que seja mais conhecido, para que nós historiadores, consigamos fazer mais
produzir mais conhecimento sobre esse assunto. E como ele me fascina tanto, esse é um dos temas que eu quero fazer para um mestrado, para um doutorado, afinal, lógico, pesquisa sobre fazer uma coisa bem mais específica, que eu estou falando de uma maneira mais geral, só para elucidar o que passa assim na cabeça, que eu acho que todo mundo deveria conhecer. De fato, assim, é muito bacana. Você pensa o Brasil de uma outra maneira, você vê de outra maneira, você questiona de outra maneira. É muito bacana. Mas, então, hoje fica só essa dica. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like se você assistiu até aqui. Clique nos links aqui que eu vou indicar o livro, o livro do Norbert Elias, do Processo Civilizador, o canal do Buenos Ideias. Leia os vários livros que o Eduardo Bueno escreveu. Ele é fantástico sobre a história do Brasil. Ele escreve um livro sobre náufragos. Nossa, esses relatos de náufragos são fantásticos, porque é ele perdido aqui numa floresta. Muito massa. Não, é realmente muito da hora. Recomendo. Acompanhem, procurem, se informem, leiam bastante. Porque aqui a gente não explica de maneira mais aprofundada como uma aula, porque você tem que ler, tem que ir atrás do conhecimento. E a gente tem que fazer isso. Ler mais, ler menos redes sociais, assim. Vamos ler mais, vamos se informar mais, para a gente poder ter mais conteúdo para poder compartilhar, para ter uma internet muito mais saudável. Até mais.